Pessoal, nós vamos começar a estudar como solucionar numericamente no computador equações diferenciais ordinárias, certo? Então imagine uma equação diferencial bem simples do tipo dy dt igual a uma função de t e y, né? Então, é também conhecido como um problema de valor inicial, né? No caso da engenharia elétrica, né, nós temos o caso dos transitórios dos circuitos elétricos, que são equações diferenciais, né? Eu gosto de usar como exemplo porque fica bem dentro da nossa área, certo? Aqui a y, no caso seria, por exemplo, a tensão no capacitor ou a corrente no indutor, né? Na variável de estado, né? Bom, o método mais simples, tá, para a gente resolver esse tipo de equação é o método de Euler. O método de Euler a gente resolve uma equação do seguinte tipo: eu acho a função no ponto, a solução no ponto i mais 1, né, através do meu valor da função no ponto i mais a inclinação, a derivada, na verdade, no ponto i, vezes um passo h. Né? Então, na verdade, a gente avalia a função no próximo ponto a partir da função no ponto que eu estou atualmente, né, vezes a derivada. É como se a gente fosse usar a série de Taylor com termos de primeira ordem, na verdade, né? Então, uma maneira gráfica, fazer de uma maneira gráfica, eu teria aqui a minha solução da equação diferencial y, e aqui o tempo, né? Imagine então que eu tenho aqui o valor exato, né? O valor da solução exato, né? E eu tenho o valor da função no ponto ti, né? O tempo aqui, imaginando uma função do tempo, né? Esse valor aqui é o valor yi. Se eu sei a derivada nesse ponto, né? Se eu sei a derivada nesse ponto, eu posso estimar quanto é que vale a função nesse ponto ali. Que seria o tempo t de i mais 1. Certo? Então aqui seria o valor previsto, né? Usando o método de Euler, né? E aqui o valor exato da função. Essa diferença entre t e ti, né? Essa diferença aqui, essa distância daqui até aqui, a gente pode chamar de h, né? Ou pode ser ΔT também, né? Certo? Ou passo, né? Note, quanto menor o passo, mais próximo a minha função vai ficar do valor exato, né? Então eu tenho que escrever a minha equação diferencial na forma dy de t igual a f de t e y. Né? Quando eu faço isso, na verdade, essa função f, né, igual a t, um f de ty, ela é, no fundo, a inclinação, né, da minha função. Então eu estou no ponto I, né? Eu tenho a inclinação nesse ponto I, então multiplico a inclinação por um passo, eu vou ter um delta na minha função, uma variação, um delta y, né? E eu somo com y, né?
no ponto I eu vou ter no ponto I mais 1. Né? Então aqui a minha... Melhorando um pouco isso aqui. Né? Aqui eu teria a previsão Note que dependendo da equação diferencial, se o H for muito grande, o método de Euler pode não convergir. Tá? Ele pode se perder e a gente não encontrar a solução. Tá? Existe um método que é mais apurado, existem vários métodos, mas o método que é muito usado é o método de Runge-Kutta de quarta ordem, que a gente vai estudar depois. Certo? No entanto, se eu usar um passo H pequeno, né, vai dependendo do caso de circuitos elétricos em baixa frequência, 60 Hz, um passo da ordem de 1 n-4, né? Já 100 microsegundos, né, já seria suficiente para convergência, problemas de eletricidade, né, pessoal? Cada problema físico vai ter sua constante de tempo, né? Se o sistema for de alta frequência, é claro que precisaria de um passo de tempo menor, né? Mas enfim, se a gente usar um passo de tempo pequeno, a gente tem uma solução melhor. No entanto, isso vai demandar mais tempo para fazer o cálculo, né? Seja ele feito aqui na mão, né? Ou no computador, certo? Então, nós vamos agora pegar um caso, tá? Eu vou usar um circuito elétrico para a gente tentar achar a solução, certo? Usando o método de Euler, certo? Um exemplo bem simples, um circuito RC, tá? Então, um circuito RC, né, encontre a tensão VC no circuito abaixo empregando o método de Euler, né? Faça duas iterações, né? Talvez a gente possa fazer até uma mais, vamos ver, certo? Então aqui eu tenho uma bateria com 100 volts, um resistor de 50 ohms, né? Aqui faltou 50 ohms. Resistor 50 ohms, né, pessoal? O capacitor de 50 microfarad, né? E uma condição inicial, o capacitor está inicialmente descarregado, né? Então em t igual a 0, a tensão vale 0. Ou seja, a gente pode escrever assim, ó, que o VC0, que seria para t igual a 0, é igual a 0. Né? E o meu T0 igual a 0 segundos, né? Fica mais fácil para a gente depois fazer as iterações, né? Então, na verdade, eu tenho essa condição inicial, né? E agora, quando eu fizer a primeira iteração, eu vou achar o meu VC1 no tempo T1, dependendo do meu passo. O passo aqui, H, ó, está usando o H igual a 1 milissegundo, né? Então eu tenho meu tempo inicial T0, meu tempo T1 vai ser 1 mili, meu tempo T2, 2 mili, meu tempo T3, 3 mili, e assim sucessivamente, certo? Beleza? Então vamos fazer esse problema, né? Resolver esse probleminha. Vamos fazer a iteração 1, então. Aqui tem que trocar a cor. Iteração 1. Né? Isso aqui tem que tomar com muito cuidado para a gente saber qual o tempo que a gente está calculando a solução da equação diferencial. No nosso caso, a tensão do capacitor, né? Bom, mas antes de fazer isso aqui, na verdade, antes de a gente começar a fazer as iterações, a gente tem que escrever a equação diferencial do problema, né? Claro. Vamos lá então, escrever a equação diferencial do problema. Somando as tensões nessa malha ali, ó, eu vou ter E é igual a tensão no resistor, vou chamar de VR, mais a tensão no capacitor,
VC. Note que aqui é um circuito RC, a variável de estado, né, pessoal? É a tensão VC no capacitor, né? Então ela que vai ser a minha incógnita, né? Bom, como é que eu posso fazer isso aqui? Quanto é que vale o VR, né? A tensão no resistor. A tensão no resistor, ela vale R vezes I, certo? Seria a corrente do circuito, né? Que é igual à corrente no capacitor, né? Então, a corrente I é igual à corrente no capacitor, que é igual a C dVC dt, né? Então, agora eu posso substituir, né, o VR por RI, né, e o I por C dVC dt. E eu vou ter minha equação diferencial, né? E igual a RI, R, e o I é C dVC dt. Claro, a tensão no capacitor, que é o elemento acumulador de energia, né? Beleza? Bom, agora nós temos que colocar essa equação diferencial que a gente achou, né? Equação diferencial ordinária, tá aqui. A gente vai ter que colocar ela na forma para a gente poder aplicar o método de Euler, certo? Isolando a derivada da solução, certo? Então aqui, na verdade, a minha solução, claro, a minha incógnita é a tensão, né? O que ele quer achar? A tensão no capacitor. Então eu vou ter aqui dVC dt, né? Igual, passa esse RC para lá dividindo, né? E menos VC, então fica 1 sobre RC, que multiplica E menos VC. Note que aqui, pessoal, a tensão é contínua, certo? Se ela fosse alternada, né, ela seria uma função do tempo. Então, na verdade, a gente conseguiu escrever a equação diferencial como a gente queria, né, como uma função de t e y. No caso aqui, como uma função de t e VC, né? Note que o VC é a solução, claro que é a função do tempo, né? Aqui o meu resistor e o capacitor são constantes. E a minha fonte, como é uma bateria, é uma constante também. Se eu colocasse aqui uma fonte senoidal, por exemplo, esse E seria uma função do tempo. Certo, pessoal? Bom, agora nós temos que, uma vez que a gente já tem a equação, né, resolver o problema, né, usando o método de Euler, tá? Eu vou copiar esse pedaço, essa parte aqui, com a equação diferencial. E vou levar para uma outra limpa, até aqui, né? Então a equação está prontinha. Note que a gente já sabe que condição inicial, né, em t igual a 0 segundos, eu tenho que a tensão no capacitor Vc0 é igual a 0 volts, certo? Bom, e agora para avaliar quanto é que vale a tensão no capacitor na próxima iteração, vamos usar a expressão geral do método de Euler, né? Avaliar a função no próximo ponto, a partir da função nesse ponto, mais a função f, que seria a derivada, avaliada no ponto t atual e y atual, vezes o passo, né? Então, como é que a gente vai fazer assim, ó?
Aqui eu poderia escrever de forma genérica assim, ó, o VC de I mais 1 é igual ao VC de I mais a função f de t no ponto I, VC de I, vezes o passo, né? Então, eu tenho a função no ponto I, tenho a derivada dela no ponto I, e daí multiplico pelo passo, somo com a função e acho no próximo ponto. É exatamente a definição de derivada, certo? Então agora, vamos fazer então agora sim a iteração 1. Iteração 1. Então, eu vou então calcular o V. Iteração 1, é bom eu sempre escrever o tempo primeiro. Na iteração 1, eu vou achar o meu tempo. Qual é o tempo dessa iteração no final? Vai ser o T1, que é o T0, mais o meu passo, né? Eu estou no tempo T0, que é o inicial. Eu somo o passo e vou para o T1, né? Olhando aqui no nosso esquema inicial, eu estou no tempo TI, né? E daí a derivada vezes o passo, eu vou para o tempo I mais 1. Então, como é o que o meu valor inicial, y0, t0, agora eu vou para t1. Vou calcular a função em y1. Certo? Então aqui, ó, agora, esse cálculo que eu vou fazer aqui, o VC1, ele vai ser correspondente ao tempo t1, que é t0 mais h, certo? t0 é 0 e o h, segundo foi pedido no problema, 1 vezes 10 a menos 3, 1 milissegundo. Né? A resistência é 50 ohms, a capacitância 50 microfarad. Né? E a bateria 100 volts. Então, o VC1 vai ser igual a VC0 mais a função em T0 VC0 vezes o passo H. Né? Bom, VC0 da condição inicial está aqui em cima, vale 0, né? Aqui é o método de Euler, né, pessoal? Né? Note que aqui, ó, essa parte aqui, né, é a minha F, né? A minha F de T e VC, né? Então, quanto é que vale VC0? Tá lá, 0 volts. Mais, agora a minha F aqui, ó. A F está lá em cima, então eu posso colocar aqui entre chaves, aqui vai ficar mais fácil. Vai ficar 1 sobre R, que é 50 ohms, vezes a capacitância, que é 50 microfarad, né? Só dar uma conferida. (50 ohms, 50 microfarad). Certo? Que multiplica o E, que é a fonte, 100 volts, né? Menos VC. Só que o VC tem que ser o VC 0, claro. O VC desse ponto. Eu estou no ponto 0, estou indo para o ponto 1. Né? Então a iteração 1, eu avalio a minha função e a derivada no ponto 0. E aí no final eu vou ter o valor da minha tensão no ponto 1. Né? Então aqui, ó, é F de T0 VC0. Né? Então, o E é constante menos o VC 0. Quanto é que vale o VC 0? 0. Né? Tá aqui a função. Né? O R e o C são constantes. Aqui o E não varia com o tempo. E a minha função
VC, no instante anterior, é 0. Pronto, avaliei a função certinha no ponto t igual a 0, VC 0. Né? Se aqui o E fosse uma função do tempo, por exemplo, fosse um cosseno de ômega t, eu teria que fazer aqui, ver quanto é que valeria isso aqui. Se fosse um cosseno de ômega t, por exemplo, né? Cosseno, se t é igual a 0, cosseno de 0 dá 1, ia ter um valor aqui, né? Se fosse um seno, ia dar 0. Né? Bom, agora, multiplicado pelo passo, eu não posso nunca de esquecer isso, né? Eu tenho o VC0, depois tenho a função e agora multiplicado pelo passo. O passo está no problema, é 10 a menos 3, né, pessoal? O H, né? Lembre que o H é 10 a menos 3, né? Então, eu tinha começado aqui, não terminei, ó. 10 a menos 3, ou seja, 1 milissegundo, T1, né? Por acaso aqui vai coincidir com o passo, claro, porque o tempo inicial é 0. Então, vezes 10 a menos 3, certo? Então, o VC1 vai ser igual. Então, aqui, a gente vai ter que fazer esse cálculo aí, certo? Vamos puxar o calculador aqui. 100 dividido por 50 igual dividido por 50 igual. Bom, tem 10 a menos 3 aqui. Fica 10 a menos 3, multiplica isso aqui por 1000, né? 40. Beleza, então aqui o VC1 vai dar 40 volts, né? Aqui eu tenho a função, né? Aqui eu tenho a função f de t0 VC0, certo? Bom, agora vamos fazer a iteração 2. Iteração 2. Então a iteração a gente terminou. Dá uma, passar um... né? Iteração 1 está aqui. Agora, iteração 2. Então, pessoal, agora o VC de mais 1, agora eu vou tentar achar o valor no ponto 2, mas eu tenho que estar, vamos dizer assim, no ponto 1, né? Que é o ponto anterior. Ponto 1. Então eu vou achar o VC2 agora. VC2, que vai ser igual ao VC1 mais a função em T1 VC1 vezes o passo, né? Bom, quando eu terminar aqui esse VC2 vai corresponder a qual tempo? Ao tempo T2, né? Quanto é o tempo T2? É o tempo anterior, que é o tempo T1, mais H, né? Então, claro, o T de mais 1 é igual ao T de I mais H, né? Então, T1, T0 mais H, T2, T1 mais H, né? Sempre somando H, certo, pessoal? Bom, vamos lá então. Quanto é que é o VC1? Está lá, em 40 volts. Mais, agora a minha função, 1 sobre RC, né? Isso aqui vai dar 5 vezes 5, 25, vai dar 2.500, né, pessoal? 2.500 vezes 10 na 6. Então, 2,5 vezes 10 dá menos 3, né?
E agora aqui eu tenho E menos VC. O E é sempre constante, né? Não varia com o tempo, então eu coloco 100 volts, porque é uma bateria, senão eu teria que mudar o valor dele. Por tempo, teria que ajustar o valor do E no tempo, note que é a função aqui no tempo T1, que seria no caso 1 milissegundo, certo? O nosso tempo agora, quando a gente terminar isso aqui, o nosso tempo vai ser 1 milissegundo mais o H, que é 1 mili. Então, quando a gente terminar aqui, vai dar 2 milissegundos. A gente vai achar o VC2 em 2 para 2 milissegundos, né? Mas a função é avaliada no ponto anterior, que é o ponto 1 milissegundo, né? Então, E menos VC1, né? Note, a função avaliada em VC1. Então, quanto é que vale VC1? Está aqui, ó, 40 volts. Vezes o H, que é 1 mili. Então, exatamente como a gente fez aqui antes, só que o valor inicial antes era 0 e o tempo era 0, né? Beleza. Valor inicial 0. Tá. Aqui acaba não sendo função do tempo essa função como eu expliquei para vocês, né? Porque o E é uma constante. E agora, no tempo 2, eu vou ter que avaliar a função no ponto 1, né? No ponto 1 ela vale 40, a gente já tinha achado, né? Certo? Vezes o H, que é o passo. Então, H é sempre 10 a menos 3, certo? Fazendo esses cálculozinhos aí agora, quanto é que vai dar? Vamos pegar a calculadora aqui. 60, 100 menos 40, 60, dividido por 2,5. Né? Dá 24. Mais 40, 64. Então agora deu 64 volts. Certo? Significa o que, pessoal? Significa que no tempo 2 milissegundos o valor da tensão no capacitor é 64 volts. Note que nesse circuito aqui, pessoal, em regime, né, a tensão do capacitor vai ficar igual à tensão da fonte, que é 100 volts. Né? Vai depender da constante de tempo, do R e do C. Né? Certo? Bom, eu acho que o procedimento vocês já entenderam, né? Mas podemos fazer aqui mais uma interação, não custa nada. Vamos fazer aqui. Vamos tentar usar a mesma página aqui e fazer mais uma interação aqui embaixo. Ó. Interação 3, né? Então, agora eu vou ter o meu tempo T3. Vai ser o tempo anterior, que é o tempo T2, mais H. O T2 é 2 milissegundos, mais o H, que é 1, vai dar 3 milissegundos. Né? E o VC3, o meu VC3, vai ser o VC2 mais a função avaliada no tempo anterior, que é o tempo T2, VC2, que eu já achei, né? VC2 é 64, T2 é 2000. Então, avaliar nesses pontos aí, vezes o H. Então, vai dar o VC2 é 64, mais, agora a minha função, 1 sobre 2,5 vezes 10 na menos 3, que multiplica 100 menos 64. Essa aqui é a minha função, minha derivada, vezes o passo. E daí eu vou ter finalmente o valor do VC3, né? Vamos chamar o calculador aqui de novo para ajudar a gente. 100 menos 64 igual
36 dividido por 2,5, 14,4, mais 64, 78,4. Né? E assim vai. Aí a gente achou aqui 3 pontos, né, pessoal? Tá? Da solução. Eu vou mostrar agora para vocês o gráfico da solução exata e dessa solução que a gente está encontrando. Certo? Então aqui, ó, eu tenho o valor exato da tensão no capacitor. Tá? E aqui eu tenho o resultado esse que a gente achou agora, que é Euler, tá? Com o passo 10 a menos 3, ou seja, 1 milissegundo, certo? Note que tem um certo erro, né? Ó, aqui, ó, a gente achou com o passo 1 milissegundo, a gente achou 40, aqui, ó, na interação 1. Depois, com o passo 2 mili, a gente achou 64, né? Tá aqui, ó. Certo? Depois 3 mili, 78,4. Aqui, ó. Hã? Então, interação 1, a gente chegou nesse valor aqui da tensão no capacitor. Na interação 2, a gente chegou aqui. Na interação 3, aqui, ó. Né? Então, se eu diminuir o passo aqui no método de Euler, pessoal, é claro que eu vou ter que fazer mais cálculos, né? Mais cálculos. E daí eu consigo um resultado bem melhor. Se eu diminuir aqui 10 vezes o passo, dividir esse passo por 10, eu vou ter 0,1 mili, ou seja, 100 microsegundos. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só. Eu tenho aqui o valor exato. Certo? E aqui, praticamente em cima, pouco dá para se ver a diferença, Euler, tá? Com H igual a 0,1 mili, ou 100 microsegundos. Então, se a gente for diminuindo o passo, né? Se eu usar 1 microsegundo, fica exatamente em cima. Vocês notam que com 100 microsegundos, o passo, né, 0,1 mili, já está praticamente em cima do exato. Se eu diminuir 10 vezes, já vai ficar praticamente em cima, e com 1 micro fica exato. Certo? Claro que vai demandar um pouco mais de tempo para a gente fazer esse cálculo mesmo no computador. Né? Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente viu a nossa primeira aula sobre equações diferenciais, o método de Euler. Certo? Obrigado.